Glória a Deus, que bênção, né? Uma igreja que está em movimento. Isso é muito bom, né? Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, também pela internet. É um prazer muito grande estar aqui na casa do Senhor, como sempre. É o melhor lugar para mim estar e para você também, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, de pregar, né, a palavra, de trazer a palavra do Senhor. É uma responsabilidade que a gente tem, né? E a gente vê que cada dia mais a gente precisa de saber ouvir aquilo que Deus está ministrando para a igreja. E dentro desse contexto, quando o pastor Abel colocou na escala ali, a gente tem um costume, né? Acredito que todo pregador, de orar, de pedir uma direção, de pedir uma palavra, de pedir um versículo, algo que possa ser para a igreja daqui da nossa comunidade. Deus trouxe uma palavra para mim, que é uma palavra que até a gente estava compartilhando antes de começar o culto com o pastor Aurélio, do livro de Hebreus, que a gente tem ouvido muito falar sobre esse versículo aqui na igreja, né? E eu queria estar meditando com você sobre esse versículo, Hebreus 4:12. Se você achou, acompanhe comigo. A minha versão é Revista Corrigida. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o texto base que nós vamos estar falando aqui. Mas uma coisa, irmãos, que eu tenho observado, porque a gente já tem uma caminhada cristã de um tempo, né? E eu sou do tempo do culto doméstico, da escola bíblica dominical. Eu sou do tempo do crente de andar com a Bíblia como desodorante, né? Debaixo do braço, a Bíblia de capa preta. Eu sou desse tempo. Então hoje a gente quase não sabe identificar um cristão se for olhar pela Bíblia, porque dificilmente se carrega uma Bíblia, né? É mais no celular. E a pessoa que diz assim: não, eu tenho a Bíblia no celular, eu tenho assim, eu não sei como é que você lê a Bíblia no celular, porque eu acho que te desconcentra. Não sei se é porque eu nunca fiz essa prática. Você está ali com o celular, coloca um versículo, vai estudar aquilo ali, aí começa a mensagem, alguém te liga, alguma coisa vai passando. Eu penso que é assim, não sei. E não dá para você ficar firmado naquela palavra, de observar, de saber o que o Senhor está falando contigo, de estudar aquilo ali. Então eu tenho assim muita preocupação das pessoas que diz que tem a Bíblia no celular e não usa a Bíblia de papel, sabe? Pode ser uma coisa mais minha, mas é uma coisa assim que eu fico observando, porque a gente já tem uma caminhada. Eu não sou tão nova como pareço, né? Mas eu queria estar com vocês compartilhando um pouco dessa palavra. A gente vê aqui na nossa comunidade uma preocupação muito grande, irmãos, de ensinar a própria Bíblia, a palavra de Deus. E no nosso Solidificar está sendo falado já há um tempo o livro de Hebreus. Para quem está vindo para o Solidificar, está sendo estudado o livro de Hebreus, está se esmiuçando esse livro tão lindo, né? Tão abençoado, que é da palavra do Senhor, contém na palavra do Senhor. Mas vamos lá. Existem 3 características que eu vi aqui nesses versículos. Eu quero compartilhar com você, abrindo também alguns outros versículos para a gente poder ir costurando essa palavra. A primeira característica dela diz que ela é viva,
que a palavra de Deus, ela é viva. Então ela tem o quê? Vida, ela se mexe, né? Lá em 1 Pedro 1, eu queria que você abrisse. 1 Pedro 1. Do 23 ao 25. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, essa carne aqui quer dizer o ser humano, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Aqui fala do tempo que ele já viveu, cresceu, morreu, né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então aqui nós fomos o quê? Regenerados, ou seja, nós somos gerados de novo. Saímos dessa semente corruptível, que é a semente de Adão. Passamos a ter a semente de Cristo, que é incorruptível. Então a gente precisa, irmãos, cada dia mais entender que nós agora vivemos de uma outra forma. E essa palavra, que quando diz aqui em Hebreus que ela é viva, ela tem que ser vida para nós. Então eu não posso viver mais da mesma maneira que eu vivia antes lá no mundo. Eu preciso de mudanças. E essas mudanças, elas só vão vir quando eu começar a meditar na palavra de Deus. Porque não adianta, irmãos, a gente ler a Bíblia todo ano, fazer propósito, escrever, marcar, sei lá, dizer que está lendo a Bíblia se eu não coloco aquilo em prática. Então ela tem que ser viva na minha vida. É o que a gente tem ouvido muito aqui, o pastor Abel falar vida na vida. Amém? Em João 17, o Evangelho de João, espera aí que eu vou achar. O Senhor Jesus, ele fala, orando pelo seu discípulo, falando ao Pai, ele diz assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para a gente viver essa palavra, a gente precisa estar em santidade. É uma ligação da minha vida com a minha vida em Cristo, que eu preciso de mudança de vida. Então eu preciso viver uma vida santificada. Porque se eu não vivo uma vida santificada, como é que as pessoas vão olhar para mim e ver Cristo em mim? Não tem como. Se eu continuo sendo a mesma pessoa, com a mesma natureza, as explosões, o gênio, a personalidade, sei lá, o temperamento, tudo aquilo que eu tinha antes de Cristo, eu preciso ser diferente agora que eu tenho a palavra, porque ela tem que ser vida em mim. Amém? Até aqui vocês entenderam? Estava ouvindo esse louvor agora, o último, muito, muito lindo esse louvor. E uma das coisas que fala no louvor é: diz, estou apaixonado cada vez mais por ti. Você lembra quando você conheceu o seu marido? Tanto que a gente é apaixonado, né? A gente vivia aqueles momentos e queria ver, a mão suava, o coração acelerava, era aquele desespero que você não via, ficava ruim. As pessoas novas agora, que têm um relacionamento, tá lá direto no WhatsApp, é conversa que não acaba mais, né? Esse era nossa maneira de estar apaixonado. E assim tem que ser com o Senhor. Assim tem que ser com o Senhor. A gente precisa apaixonar por eles. Todos os dias sentir aquela paixão, aquele desejo de estar com Ele, de sentir Ele, de ouvir Ele. A gente precisa estar apaixonado pelo Senhor. Buscar isso, sabe? Viver isso na essência. Outra característica da palavra que está em Hebreus, que a gente leu, é que ela é eficaz.
Então, se ela é eficaz, ela precisa ter efeito em mim. É que a gente estava falando sobre a vida, né? Que ela é viva, que ela é agora eficaz. Então, ela precisa ter efeito em mim. Vamos lá para o Salmo 119. Quem aqui já leu todo o Salmo 119? Quantos versículos tem no Salmo 119? Não vale, Itamar. 119, 11. Olha que coisa mais linda aqui. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então ela é eficaz. Quando eu escondo a palavra no meu coração, o que é que ela faz? Quando eu passo por alguma situação, eu tenho o quê? Reservas. E eu vou lá naquela reserva e busco aquela palavra que vai me fazer viver uma forma diferente, ou combater aquilo ali, ou saber reagir àquele momento que eu estou vivendo, seja ele de luta, seja ele de batalha espiritual, seja ele de tribulação, seja ele de alegria, seja ele de contentamento. Eu vou ali na minha reserva, porque eu estou lendo a Bíblia. Eu estou trazendo a palavra de Deus para dentro de mim. Então ela precisa ser eficaz. Ela precisa fazer efeito em mim. Quando eu guardo ela no meu coração para não pecar contra ti, vem um temor também. Porque quando eu sempre falei isso, uma vez eu conversando com uma pessoa, e não sei se vocês viram aqui, né? Sexta-feira nós fizemos 48 anos que a gente se conheceu. É a nossa data especial de namoro. E uma das coisas que a gente estava falando sobre isso é que a gente passou 6 anos de casados antes de conhecer o Senhor. E foi bem difícil esses 6 anos, bem difícil, bem desafiador. Mas quando a gente conheceu o Senhor e Ele nos chamou, uma das coisas que eu orava muito a Deus: Senhor, que Itamar te ame muito mais do que Ele me ama. Porque se Ele te amar mais do que Ele me ama, com certeza Ele nunca vai me trair. Essa era a minha oração. E é uma verdade, viu? Porque um homem que teme ao Senhor, ele jamais é infiel. Quando ele tem a palavra no coração dele, ele não consegue ser infiel. Mateus 7, 24. Uma palavra bastante conhecida. Aqui o Senhor está falando ainda sobre o Sermão do Monte. E ele diz assim para aquele povo que estava ali reunido, escutando ele. 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Que palavras é essa? Palavra de Deus. E as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui a gente vê 2 tipos de homem, o prudente e o insensato. Os 2 sofreram a mesma chuva, só que um estava edificado na rocha, e essa rocha é Jesus, e Jesus é a palavra, é o Logos de Deus. Jesus é o Logos do Senhor. Amém? Então essa palavra, ela tem que ser eficaz na minha vida. Eu preciso praticar a palavra. Não adianta eu estar lendo e fica assim, eu não entendi nada. Quando chega ali por crônicas, que chega ali por aqueles Neemias, Esdras, que tem um monte de nome,
complicados, aquelas coisas todas, você até pula. Eu não vou ler isso aqui que não tem nada a ver, eu não vou entender mesmo. Você tem que ler, porque aqueles nomes, se estão ali, é porque faz parte da palavra de Deus. E tem que buscar saber quem são aqueles homens, o que foi que fizeram, o que foi que aquelas mulheres fizeram. É tempo, gente. Porque se a gente não se disciplina para ler a Bíblia, para ler a palavra do Senhor, como é que a gente vai aprender? É igual ir para uma escola. Você vai para a escola, você fica sentado ali, você é obrigado a ficar horas escutando o professor. Às vezes tem uma matéria chata, às vezes uma legal, mas você está ali para aprender. Então a palavra do Senhor, você tem que ter disciplina. Todos os dias, irmão. Não é uma vez na semana. Não é vir para a igreja e depender aqui do data show. Levanta a sua Bíblia aí para mim ver uma coisa. Vocês não estão aqui em cima, mas o tanto de gente que não tem Bíblia aqui é triste. Me desculpa. Me desculpa, não quero te descobrir, mas é porque é importante. É vida. É a nossa salvação, é a nossa base, é a nossa tábua de salvação nesse mundo tão perdido. Se a gente não souber meditar, Senhor, o que é que tu está querendo falar comigo sobre isso? Buscar outra tradução, outra versão, pegar um dicionário bíblico e vai ali, irmãos. Isso é meditar, isso é estudar. Eu sei que nem todo mundo tem essa paciência, tem esse tempo. Mas se a gente quer sobreviver nesse mundo, a gente precisa se alimentar da palavra. Porque os últimos dias já estão aí. Quem está antenado com a palavra de Deus está vendo as profecias se cumprir. Então as coisas estão sendo muito rápidas. E se a gente não tiver a palavra do Senhor na nossa vida, a gente não consegue sobreviver. É como Oséias falou. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a gente só vai conhecer o Senhor lendo. Ele está, a partir do momento que eu pego a minha Bíblia, eu venho para o Velho Testamento, eu estou lendo sobre o Pai. Venho para o Novo Testamento, eu leio sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Então eu preciso saber o que é que eles fizeram por mim, a história. E preciso saber o que Jesus é para mim, o que Ele faz o que Ele já fez por mim. E eu preciso entender isso. Então vamos lá para outra característica. Ela é uma espada. A espada. Essa espada, irmão, muitas vezes vem para nos confrontar. Porque a espada aqui que fala é de 2 gumes, né? Toda espada são 2 gumes. Então ela corta para lá, na hora que volta, corta para cá. Então ela corta para lá e para cá. Ela vem para nos confrontar. A palavra do Senhor é espada. Ela vem para nos confrontar. E eu queria que você, já está lá em Mateus, vai para o capítulo 10. Olha só o quanto que é uma palavra de confronto que o Senhor fala para nós. Aqui ele já está falando por discípulos. E ele diz assim, olha, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Essa espada que é a palavra. Porque eu vim pôr em dissensão. O que é dissensão? Divergência de opiniões. Homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares ou da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que Jesus está falando aqui? Irmãos, ele veio mesmo para trazer dissensão. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem confusão dentro de casa. Quando é um jovem, às vezes os pais não são convertidos, os pais ficam até assim preocupados. Mas todo dia tem que ir para a igreja? Que coisa, todo dia você tem que estar lá, acha ruim. Quando é um marido que converte primeiro, meu Deus, a mulher fica até pensando, deve ter outra mulher lá, não é possível esse homem não sair de lá. Quando é a mulher que converte, quem é esse pastor que a minha mulher não quer sair dali? Então sempre há uma confusão,
uma suspeita, uma conversa que não tem nada a ver. Porque a palavra de Deus é espada. Ele veio para trazer isso, confronto mesmo. Quando fala aqui de colocar pai contra filho, filha contra mãe, nora contra sogra, são opiniões diferentes que a gente precisa, como cristão, ser esse sal que ele disse que nós somos. Porque se uma pessoa da nossa família se converte e a gente está ali, sabe que ele está se convertendo, é um dia de cada vez, não vai mudar da noite para o dia. Tem gente que realmente, graças a Deus por isso, quando o Senhor vem na vida dele, converte assim, ó, sai aquele espírito do mundo e entra o Espírito Santo, e ali é uma bênção. Mas tem muita gente que é um processo. Então às vezes a gente vai para Jesus e os nossos pais não vão, o marido não vai, a esposa não vai, o filho não vai. E a gente precisa dar testemunho de Cristo na nossa vida. Então ela tem que ser essa espada, nos confrontar, mas também trazer para nós reflexão. Se eu realmente estou sendo esse cristão que o Senhor Jesus fala, que quem não ama, quem ama mais seu filho, sua filha, sua mãe e seu pai, mais do que a mim, não é digno de mim. Hoje, irmãos, não se prega mais a cruz. Não se prega mais renúncia. Não se prega mais negar a si mesmo. Não se prega mais isso. Se prega o quê? Prosperidade, graça sobre graça. É uma coisa assim muito mais sutil. Não se fala em pecado, não se fala em inferno, não se fala na eternidade, nada. Como se a gente fosse viver a nossa vida o tempo todo aqui nesse mundo, e não é. A gente precisa se preparar para ir para a glória. E para a gente ir para a glória, a gente precisa da palavra, que ela nos santifica, ela nos coloca no prumo, ela faz com que a gente aprenda que nós precisamos de mudança. Nós precisamos de mudança. Amém? Apocalipse 1,16 fala também sobre essa espada. Olha só que coisa linda. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aqui é Jesus. Aqui é Jesus. Então a gente vê lá em Efésios também, que fala sobre essa espada, que é a palavra de Deus. Então sempre, se você for ler a Bíblia, você vai encontrar versículos que te jogam para outros versículos e outros versículos, e você vai fazendo essa costura e vai entendendo que o Espírito Santo está querendo falar contigo. Isso é meditar na palavra. E eu quero que nessa noite você saia daqui com fome para entender a palavra de Deus. Irmãos, nós temos alguém aqui no nosso meio. Eu não quero falar isso para exaltar ele, mas é uma pessoa que eu admiro. E eu sempre escuto ele e sempre dou o joinha. É o Samuel. Gente, esse menino faz vídeo, coloca no YouTube falando da palavra. Qual é o jovem que se preocupa hoje para fazer isso? Nenhum, eu não vejo. Eu vejo Samuel sendo esse menino que Deus tem levantado, e eu sempre curto ele, porque é uma dedicação. Às vezes ele fala ali, sabe, e fala do jeitinho dele, ele explica do jeito dele, mas é um menino que tem um temor pela palavra. E é muito lindo de ver isso, né? Tiago 1, 22 a 25, vamos ler. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei
perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, quem aqui gosta de espelho? Eu tenho um lá em casa que ama espelho, tanto que a minha casa tem espelho para todo lado. Eu nunca vi um homem gostar de espelho igual ao meu marido, ele é uma benção. Até na poça d'água ele se olha. Ele é uma benção. Então, assim, a autoestima dele, meu filho, ninguém segura. Tem que estar de vez em quando puxando ele para baixo. Mas eu vejo assim, a gente se contempla no espelho, né? Aí esquece. Aí volta de novo para se olhar, né? Assim mesmo é quando a gente pega a palavra do Senhor, a gente só é ouvinte e não é praticante. Mas quando a gente ouve, coloca em prática, a gente é o quê? Um bem-aventurado em tudo aquilo que a gente faz. Olha que coisa boa. Eu sei que nós não vamos conseguir ser 100%, irmãos, praticantes da palavra, mas aquilo que compete a mim, que cabe a mim, que eu posso fazer, que é a minha parte, que eu posso ser diferente, que eu tenho que ter aquele momento que é um tempo meu com Deus. A gente tem ouvido muito falar sobre Mateus 6:6, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então o Senhor precisa nos ver. Quando fala ali sobre as pessoas que vão receber, o Senhor falando sobre a questão de receber o galardão, Ele fala assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque ali ele sabia que ele conhecia aquela pessoa. Porque ele dizia assim para outro: servo mau e infiel. Para ti está condenado, né? Você está condenado a uma condenação eterna. Porque eu nem te conheço. Então o Senhor precisa nos conhecer. Quando eu vou para o meu momento, eu digo: Senhor, eu quero que tu me conheça. Eu quero te conhecer. Eu quero que tu me conheça. Eu quero que tu me veja que eu estou aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu quero que o Senhor me veja que eu estou aqui, te buscando, querendo o Senhor cada dia mais. E isso é uma prática. Não pode ser uma coisa assim: nossa, eu ouvi a pregação, eu tenho que buscar agora ler a Bíblia, tirar meu tempo com Deus. Mas é uma coisa que eu preciso de disciplina. A gente tem disciplina para tudo. Tem disciplina para academia? Tem que vestir a roupa certa, colocar o tênis, tem horário. Tem disciplina para poder chegar no trabalho, tem horário, tem roupa específica. Por que é que quando é para ler a Bíblia tem que ler de todo jeito? Só pega um versículo, pronto, já li a Bíblia. Senhor, abençoa meu dia, Pai, me guarda em nome de Jesus, amém. Não pode, isso não é meditar na palavra, isso não é ter um tempo com o Senhor. E eu queria te desafiar, irmãos, a ter esse tempo, conhecer o Senhor, conhecer aquilo que Ele quer para cada um de nós, não é só para mim. Abre lá em Salmo 119. Quando você pegar o Salmo 119, eu fiz isso uma vez. E eu grifei tudo que está escrito: a lei do Senhor, testemunho, estatutos, teus juízos, a tua palavra, teus caminhos. Na minha Bíblia, para mim, tantas vezes que o Senhor fala sobre isso, sobre a palavra. Verso 140. E a gente vê o quanto que Deus, Ele fala conosco. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Davi, ele tinha um amor tão grande pela palavra do Senhor, por Deus. Ele era apaixonado por Deus. E a palavra foi que manteve ele firme. A palavra fez ser o que ele é hoje para nós, um homem segundo o coração de Deus.
porque ele foi obediente à palavra. Ele buscava o Senhor, ele se derramava na presença de Deus. Ele tinha aqueles momentos específicos com o Senhor, ele sabia quem era Deus. Não é só, irmãos, a gente sabe que o Senhor tem muitas promessas para nós na Bíblia, muitas. Cada um de nós sabemos uma promessa que o Senhor tem para nós. Mas as promessas, elas se cumprem a partir do momento que eu também entendo que essa promessa está aqui, ó. Quando eu falo assim, a palavra rema, né? Que a palavra falada é uma palavra que Deus direciona para a gente. A palavra rema, irmãos, ela é uma palavra que ela tem que ser revelada no nosso coração pelo Espírito Santo. E uma das coisas que me deixou firme para me alcançar a minha vitória foi que eu recebi essa palavra, rema, foi como uma âncora que eu coloquei ali e ela segurou lá no fundo e me deixou de pé. Que eu sempre falo, Efésios 3:20, Deus fez esse versículo e trouxe ele para o meu espírito de uma forma que ele se tornou vida para mim. Então a palavra do Senhor, ela tem que ser rema para nós. O que é que Deus tem falado com você nesses últimos dias? Qual é o versículo da palavra que o Senhor tem falado? Qual é o livro que Deus tem assim mexido contigo, que tem te chamado a atenção? Que você tem dito, Senhor, isso aqui foi o Senhor que mandou para mim. O Senhor falou comigo, aquilo ali é vida para mim. Aquilo ali é a eficácia, é a vida, é a espada. Ela é aquela que divide juntas e medulas, alma e espírito, porque a palavra faz tudo isso. Ela nos tira daquele momento de emoção da carne. Ela nos faz ser firme no espírito. E nós precisamos viver no espírito, irmãos. Viver no espírito é viver sabendo aquilo que Deus quer para nós. Amém? Se você sair daqui hoje entendendo que para te sobreviver nesse mundo tão perdido que a gente está, e para você ter uma vida diária de vitória com o Senhor, você começar a se desafiar, a ler a Bíblia. Se tiver uma pessoa só sair daqui com esse pensamento, então o Senhor vai se agradar muito mais daquilo que você vai fazer a partir de hoje. Que você possa se dedicar a isso. Queimar sua carne mesmo, sabe, irmãos? Porque a carne da gente não quer. A carne da gente não quer ter aquele tempo de qualidade. Não vai para o celular achando que, eu vou ler aqui uma passagem. Pega uma Bíblia, irmão. Compra uma Bíblia. A gente tem dinheiro para comprar lanche. Dá caro aí em lanche. Por que não compra uma Bíblia? Para ter em casa. E para ter, não, para andar com ela. Não se envergonhe de andar com a sua Bíblia. Porque antigamente se conhecia o crente assim, ó. Era assim que a gente andava. E não tinha essas capas bonitas, não. Era tudo preta. Não tinha rosa, não tinha zíper, não tinha aqueles penduricalhos, nada. Era a Bíblia preta mesmo. Os crentes da capa preta, da Bíblia da capa preta. E a gente era conhecido assim. E a gente tinha um orgulho, sabe? De dizer que a gente era cristão. Hoje o povo tem vergonha. Você agora tem a palavra, né? Você é evangélico? Não, eu sou cristão. Porque eu sou seguidora de Cristo. Essa é a palavra certa. Então a gente não tem que se envergonhar da palavra. A gente não tem que se envergonhar de praticar essa palavra. Aonde a gente for, principalmente na nossa casa. Que ela seja uma espada que venha nos confrontar, cortar para lá, mas cortar para cá. A gente não tem a verdade final para querer botar o dedo na cara do irmão e dizer, olha, tu vai para o inferno. Não. A mesma forma que eu fui alcançada em amor por Jesus, eu tenho que falar do amor de Cristo para as pessoas. Porque às vezes a gente só acha que a gente é tão bom e só confronta. E a gente, quando é que a gente vai ser confrontado? De alguém chegar com você
mostrar a tua verdade, falar aquilo que você não quer ouvir, porque a gente não quer ser puxado a orelha, a gente não quer ser ensinado, mas essa é a verdade do Senhor. Ele traz para a gente, Ele veio mesmo, foi com espada, irmão, e que Ele possa todo dia cortar a gente, através da sua palavra. Amém? Eu queria convidar o grupo de louvor a subir aqui.